Algo impressionante, inédito e milenar na Igreja de Cristo aconteceu nesta última sexta-feira, dia 27 de março de 2020, em uma praça de São Pedro, completamente vazia fisicamente falando. Papa Francisco realizou a bênção extraordinária Urbi et Orbi, pelo fim do mal da peste chinesa, pelo alívio dos doentes e pelas almas que partiram em função desta tragédia humana. Além disso, concedeu indulgência plenária que, em poucas palavras, redime totalmente as penas que o fiel deveria cumprir no purgatório durante um certo tempo espiritual. Para uma explicação mais detalhada e profunda sobre indulgências, inclusive com fundamentação bíblica que poucos conhecem, vale dizer, veja o nosso vídeo sobre o assunto, link na descrição. Fisicamente, como já dito, a Praça de São Pedro estava vazia, exibindo para todo mundo um cenário extraordinariamente impactante para uma bênção historicamente sem precedentes. No entanto, católicos em todo o mundo estavam assistindo e participando desta celebração única em comunhão espiritual e fraterna através do corpo místico de Cristo, que é a própria Igreja. Bilhões de católicos e não católicos de todos os continentes contemplaram a praça vazia sob a melancólica chuva que caía sobre Roma e o Vaticano ao entardecer de uma sexta-feira, em que milhares de seres humanos foram infectados pela peste e outros milhares partiram desta vida em decorrência da mesma. Papa Francisco, sucessor de Pedro, rogou a Deus o fim dessa provação, oferecendo tal bênção tradicionalmente reservada apenas ao dia da eleição de um novo Papa, ao dia de Natal e ao domingo da Páscoa. As impressionantes imagens do vazio na Praça de São Pedro, da chuva fria e da penumbra do anoitecer contrastaram dramaticamente com as imagens de um Papa que, mancando, mas vestido do branco da paz e da pureza, atravessou o vazio, a chuva e o anoitecer, caminhou rumo a Nossa Senhora, representada pela significativa imagem de Maria, salvação do povo romano, e rumo a Cristo Senhor, representado pelo crucifixo milagroso da Igreja de São Marcelo, especialmente levado para esta ocasião até a praça, que abraça a humanidade inteira. Este objeto sagrado, como já mostramos em um vídeo anterior, este objeto de mais de 500 anos foi usado para conter uma peste na Itália em 1522. Muitos lembraram do terceiro segredo de Fátima, revelado por Maria, a irmã Lúcia. Já analisamos este segredo em um vídeo feito por nós, link na descrição. Rapidamente peço, meus irmãos, que meditemos sobre ele neste instante. Está na carta em que irmã Lúcia revela a terceira parte do segredo, ou o terceiro segredo. No terceiro parágrafo deste slide. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo. Na mão esquerda, ao cintilar, despedia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz firme disse: penitência, penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho que lhe passam por diante, um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte,
prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Muitos afirmam que este terceiro segredo já se cumpriu, outros dizem que se cumprirá no fim dos tempos. Não esqueçam de ver o vídeo que fizemos. Sabemos que tais visões não são completamente literais, e sim, estas imagens se espalharam por todo o mundo e se encaixam com tal profecia, ainda que parcialmente, oriunda de uma revelação particular. Isso, contudo, não significa que estamos no fim dos tempos, mas existe uma enorme semelhança entre o que foi escrito pela vidente Lúcia e o que aconteceu naquela sexta-feira. De forma simples, não significa que este segredo se cumpre neste momento, e sim que é oportunidade de conversão, não por causa desta revelação, mas porque estamos na quaresma, porque é sempre tempo de mudar de vida, porque estamos e devemos estar constantemente em conversão. Não é à toa que praticamente todo o mundo está em quarentena e tem uma oportunidade maravilhosa de refletir sobre o sacrifício de Jesus pela humanidade. Nas redes sociais temos exemplos de pessoas voltando seus olhos para Deus. No Instagram, uma mulher, provavelmente italiana, declara diante da celebração extraordinária no Vaticano: jamais acreditei, sempre fui agnóstica, no entanto, me encontro aqui em lágrimas em oração para que isso termine. Senhor, protege as pessoas que eu amo, só quero poder abraçar novamente a minha família. Também temos uma profecia de Isaías, do Antigo Testamento, que parece se cumprir diante de nós neste momento tão difícil. Pela tradução da Ave Maria, podemos ler: vai, povo meu, entra nos teus quartos, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a cólera passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos assassinados. Em outras traduções, temos no lugar de quartos, casas, temos no lugar de cólera, praga, e temos no lugar de assassinados, mortos. Mais ou menos ficaria assim: vai, povo meu, entra nas tuas casas, fecha atrás de ti as portas, esconde-te por alguns instantes até que a praga passe, porque o Senhor vai sair de sua morada para punir os crimes dos habitantes da terra, porque a terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará mais os corpos dos mortos. Como nós sabemos, pessoas não estão podendo, por causa da quarentena, enterrar aqueles que morrem por causa desta peste. Independente da tradução, esta profecia lembra a noite dos primogênitos, em Êxodo 12, do 21 ao 23, onde o povo deveria se fechar em casa enquanto passava o exterminador, a peste, a praga, o executor da sentença divina, ou como Noé na arca, durante o dilúvio, como podemos ver em Gênesis 7. É momento da humanidade refletir sobre a apostasia, o abandono da fé, sobre a perseguição à religião, sobre o hedonismo e a promiscuidade, sobre as relações antinaturais, sobre e os ataques à família cristã. É momento de conversão, independente do cumprimento de profecias. É sempre momento de conversão, oração e penitência. Retornando ao que aconteceu na última sexta-feira, com uma homilia simples e profunda, o bispo de Roma, logo depois, adorou a Jesus sacramentado, juntamente com todos os fiéis espalhados pelo mundo e, por fim, concedeu a admirável bênção. Vamos ouvir o que nosso Papa disse em sua homilia. Ao entardecer, assim começa o evangelho que ouvimos, desde há semanas que parece o entardecer, parece cair a noite.
Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador que paralisa tudo à sua passagem. Pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer. Assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Rever-nos nesta narrativa é fácil. Difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade, dorme tranquilamente, confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus a dormir. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus fala a mesma coisa conosco neste momento. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Continuando, procuremos compreender em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixaram de crer nele, pois invocam-no, mas vejamos como o invocam. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas. Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles, não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De fato, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados. A tempestade desmascara nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos, assim, da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem. E ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os Teus apelos. Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te: acorda, Senhor. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lanças-nos um apelo à fé. Esta não é tanto acreditar que Tu existes, como, sobretudo, vir a Ti e fiar-se de Ti. Nesta quaresma, ressoa o Teu apelo urgente.
convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Chamas-nos a aproveitar este tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que no medo reagiram oferecendo a própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e generosas. É a vida do Espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Perante o sofrimento, onde se mede o verdadeiro desenvolvimento dos nossos povos, descobrimos e experimentamos a oração sacerdotal de Jesus, que todos sejam um só. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças, com pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se imolam e intercedem pelo bem de todos. A oração e o serviço silencioso são as nossas armas vencedoras. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos, para que ele os vença. Com ele a bordo, experimentaremos, como discípulos, que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas mais. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida nunca morre. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capaz de dar solidez, apoio e significado a estas obras em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora, na sua cruz fomos salvos. Temos um leme, na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança, na sua cruz fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou e vive ao nosso lado. Da sua cruz, o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera, a olhar para aqueles que nos reclamam, a reforçar, reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para colher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e dá esperança.
porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Queridos irmãos e irmãs, deste lugar que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde de vos confiar a todos ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, saúde do seu povo e estrela do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e o mundo desça sobre vós, como um abraço consolador, a bênção de Deus. Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações. Pedes-nos para não ter medo, a nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos, não tenhas medo. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Vaticano, 27 de março de 2020. Muito para refletir. Graças a Deus podemos ter esta oportunidade. É momento de alegria e de esperança. O mal não terá a última palavra e a Páscoa está se aproximando. Ó sangue e água que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.